Quero inicialmente agradecer ao convite da organização do encontro para participar, falando sobre seringalidade, e lamentar o fato de não poder estar presente hoje, né, em razão de viagem, etc. E depois foi me pedido um vídeo para falar sobre seringalidade e como é difícil falar sobre uma questão tão complicada em tão pouco tempo, né? 5 minutos para falar. Eu vou tentar aqui resumir, né? E no final dizer um poema relacionado a essa questão. Bom, inicialmente, depois dos agradecimentos, certamente muitos de vocês não me conhecem. Meu nome é João Veras, esse nome que eu me apresento como poeta criano, também faço música, outras artes. Paralelamente, eu tenho feito um trabalho de pesquisa sobre esse lugar, uma pesquisa que envolve entender, não só culturalmente, artisticamente, mas também, sobretudo, porque daí advém, eu entendo, as condições pelas quais nós poetas, músicos, artistas plásticos, atores, etc., produzimos nosso olhar sobre esse lugar, que as condições políticas, econômicas, sociais, que esse lugar nos impõe, né? Então, pensando em entender esse lugar do poeta, que não é um lugar onírico, simplesmente, não é um lugar das coisas tão somente subjetivas, para alguns românticas, né? Eu tenho, como poeta, também pesquisado, e essa pesquisa, que eu vou dizer, que eu vou chamar de uma produzida por um desassossego político, sobretudo, me fez tentar entender esse lugar como um lugar de poder antes de qualquer coisa. E esse lugar de poder, ele tem uma história que é a história da sua estrutura, da estrutura na qual nós estamos envolvidos, né? Pensando no texto para falar para vocês, eu até escrevi um pequeno artigo, né? E findei cunhando uma expressão que eu vou chamar de senso comum colonial de massa, que é exatamente esse senso, essa forma de pensar que todos nós estamos envolvidos, que é nada mais do que a gente pensar pela cabeça do colonizador, né? A gente expressar, a gente se movimentar pelo ensino do colonizador, do que foi, do que somos, do que seremos como sujeitos sociais e também sujeitos artísticos, né? E eu fui me valer para pensar teoricamente sobre esse lugar do que hoje todos conhecem como a teoria decolonial, né? Os pensadores latino-americanos, em sua maioria, que começaram a ter uma versão diferenciada daquela versão que nós aprendemos nos livros de história, de geografia, de filosofia, de antropologia, né? Nos bancos escolares desde o início, que é, por exemplo, aprender que Portugal descobriu o Brasil. Uma coisa tão óbvia, né? E que os decoloniais disseram, não tem descoberta nenhuma, tem invasão, né? Então são duas categorias diferentes, descoberta e invasão. Considerar que aqui em 1500 não havia nada senão selvagens, né? Selvagens como nada, invisíveis, sem crença, sem saber,
sem vestimentas, sem humanidade. Isso ocorreu, né, no seu primeiro momento. E esse processo de colonialismo ele foi se formulando como um processo, digamos, ideológico, pelo qual toda digamos, a racionalidade colonizadora se instituiu e permanece até hoje. Essa racionalidade colonizadora traz fundamentalmente a ideia de racismo, que coloca um humano por sobre o outro humano, considerando o outro humano, normalmente no início indígena e negro, como subhumanos ou até sem a carga humana, né? Então, o racismo foi que determina, na verdade, a colonialidade. E que eu penso no meu trabalho de seringalidade foi cunhar uma escala da colonialidade que se instituiu em 1500 para cá, para essa região, já no século XVIII e XIX, quando a região do Acre é colonizada. Essa colonização ela se dá fundamentalmente com a instituição de uma célula de organização social, política, econômica e cultural, que nós aprendemos com o nome de seringal. Seringal é um núcleo que funda e institui a semente da organização social no Acre, e essa semente ela se divide entre essa semente célula de organização, ela se divide entre colocação e barracão. Colocação é onde o seringueiro vivia, trabalhava, e barracão é onde o seu patrão, o seringalista, seus prepostos, seus empregados diretos, se estabeleciam, né? Então, essa célula foi instituída basicamente por 3 fatores fundamentais e que se mantém até hoje, que é a ideia de exploração do trabalho. O seringueiro era explorado, em muitos casos era escravizado. Essa exploração do trabalho ela permanece até hoje. A ideia de concentração fundiária, porque o seringueiro não podia ter terra, né? E a ideia de propriedade era fundamental para que ele permanecesse nessa condição, né, de mão de obra, o que acontece até hoje. E por fim, porque são 3 elementos instituídos pelo seringalismo, que é esse instituto, né, teórico que os historiadores denominaram essa célula do seringal, historicamente, que por fim é a ideia de racismo mesmo, racialização, em que os colonizadores entendiam, e não deixaram de entender até hoje, os indígenas como sub-humanos, e do ponto de vista mais ontológico, e os seringueiros como sub-humanos também, do ponto de vista que a gente chama de epistêmico, por não saberem. O fato de serem, entre aspas, analfabetos, lhe dava a condição para o colonizador de sujeitos sub-humanos, né? Por não saber. Então, essa célula de organização social é que funda o Acre, esse lugar, e que esse lugar, em 1999, com um governo chamado Governo da Floresta, ele traz mais 2 elementos fundamentais que linkam, que a gente vai chamar de a geopolítica pelo sistema mundo moderno colonial, que é trazido pelas instituições financeiras, Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele traz dois que a gente chama de dispositivos de saber e de poder. O primeiro, a ideia de desenvolvimento sustentável, e o segundo, a ideia de florestania. Esses 2 dispositivos, eles vão refundar, digamos assim, o seringalismo, né,
no que eu vou cunhar de seringalidade. A seringalidade nada mais é do que o seringalismo atualizado, né? Em que o Estado, antes ausente do seringal, passa a assumir o seu papel de seringal. O Estado passou a ser o grande seringal. E mantém aqueles 3 fatores de concentração, de racialização e de exploração do trabalho, acrescentando agora as categorias ou dispositivos, como eu chamo, de desenvolvimento sustentável, que cria a ilusão de que a gente vai ser desenvolvido, vai ter progresso, vai ter crescimento, vai ser moderno. E a ideia de florestania, que também cria a ilusão de que nós estaremos, em razão disso, instituindo a nova civilização na floresta amazônica, né? Então, a obra em si, sinteticamente falando, ela trata disso, né? Eu vou cunhar o estado em que hoje nós estamos subjugados, digamos assim, né? Do ponto de vista não só prático, mas também subjetivamente, eu vou cunhar de estado da seringalidade. E os seringueiros e indígenas, que hoje estão nas cidades, né, como nas suas periferias, né, nos seus trabalhos, nos seus explorados, na sua condição de racializados, sem propriedade, eu vou cunhar de condenados da floresta. Eu estou usando aqui uma categoria usada por Frantz Fanon no seu livro Os Condenados da Terra. Eu vou dizer que no Acre, os condenados, os racializados, os colonizados, são os condenados da floresta. Em síntese é isso, tá? Enfim, é uma questão mais complexa, né? A minha obra tem 500 páginas, que eu tentei aqui fazer uma síntese muito precária, mas eu espero, pelo menos, criar uma vontade, né, de acessar a obra. E me foi pedido que eu lesse um poema. Eu vou fazer isso necessariamente com todo o sabor, com toda a vontade, né? E é um poema que é do meu livro, que trata sobre a história do povo do lugar. Digamos assim, no campo poético, é a seringalidade. E o livro todo, ele trata da nossa condição, né, poética também, mas condição social, política e econômica, no Acre da seringalidade. Eu escolhi um poeminha, eu poderia ler todos, porque todos, digamos assim, de certo modo, reduzem essa ideia, né, de condição. Eu vou ler um aqui que eu dedico a nós poetas, né, a nós poetas nessa condição de condenados, né, sobretudo em relação a outros territórios, né, centrais, ditos centrais, sendo a gente considerado territórios marginais, periféricos, tá? Então, o nome do poema é Todo Poeta Morre Sem Nome e Sua Poesia de Fome. Em Rio Branco, eu picho a noite assim. Viva o urro que silencia toda a cidade. Esse colosso que ocupa todos os espaços, esse horizonte que cega os olhos do que é íntegro, esse remoto que não sai do espírito dos velhos, esse dialeto que domina o senso dos jovens, essa fantasia que leva um a um ao vértice da montanha, esse mapa traçado de labirintos sem direção, esse porto seco, sem ponto de nó nem termo, esse sonho coberto de embaraços, todos os belos cachorros de rua que andam atrás do que comer abundantes, de sonhos, e ninguém lê. Obrigado, ótimo encontro para vocês, todos migrantes, todos errantes.